A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 2. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. E daquele lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. As duas linhas, como os dois caminhos, originam-se nas duas fontes. O primeiro caminho é o caminho da vida, o caminho apertado, o reto caminho, o caminho da justiça, o caminho de salvação, o caminho de Deus e o caminho do Senhor para os homens buscarem Deus, ganharem Deus e desfrutarem Deus na sua vida eterna como suprimento e para a sua vida eterna como a meta, a fim de que nasçam de Deus na sua vida e natureza, sejam transformados e conformados à sua imagem gloriosa e sejam glorificados nele como glória, para ganhá-lo e participar dele de maneira plena. No caminho da vida está Abel, Sete, Enos, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, todos os profetas do Antigo Testamento e todos os crentes do Novo Testamento. O propósito de Deus ao lidar com Jó era voltá-lo do caminho do bem e do mal para o caminho da vida, a fim de ganhar Deus de maneira plena. Leitura de hoje. O segundo caminho é o caminho do bem e do mal, o caminho da morte, o caminho espaçoso, para os homens seguirem Satanás, para serem seus filhos para a morte e seus parceiros na sua perdição eterna. Nesse caminho de morte e do bem e do mal está Caim, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, Cã, Cuxi, Nimrod, Corá, Balaão, Saul, Absalão, o anticristo e os seus seguidores, e todos os incrédulos. Esses dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, conduzem os homens aos dois fins ordenados por Deus: a Nova Jerusalém e o Lago de Fogo, respectivamente. Os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte e do bem e do mal, constituem os dois princípios que controlam, regem e regulam, pelos quais os homens se relacionam com Deus. O primeiro princípio é o princípio da vida, segundo o qual todos os homens que estão no caminho da vida mantêm contato com Deus, e pelo qual buscam Deus, ganham Deus, possuem Deus e desfrutam Deus passo a passo, até que alcance a medida plena. O segundo princípio é o princípio da morte e do bem e do mal, no qual todos os homens que estão no caminho da morte seguem Satanás consciente ou inconscientemente e pelo qual rejeitam Deus e o seu caminho de vida para serem companheiros de Satanás, tendo como fim a morte e a perdição eterna. O propósito de Deus ao lidar com Jó com severidade era ajustar sua lógica com respeito à sua relação com Deus, voltando do princípio do bem e do mal, segundo a ética, para o princípio da vida segundo Deus, para ele ser alguém que ganhasse Deus e participasse de Deus para o cumprimento da sua economia eterna. Os dois fins são os dois destinos dos dois caminhos que os homens tomam em seu relacionamento com Deus. A Nova Jerusalém
como o fim melhor e mais glorioso do caminho de Deus, que é da vida, é o incentivo dinâmico para buscarmos Deus, até que ganhemos ao máximo segundo o seu amor e graça. E o lago de fogo como o fim pior e mais miserável do caminho de Satanás, que é da morte do bem e do mal, deve ser uma advertência solene para os homens que seguem Satanás em seu caminho contra a economia de Deus, para se voltarem do seu caminho de morte para o caminho de Deus da vida, a fim de escaparem ao julgamento e perdição eternos de Satanás, segundo a retidão e justiça de Deus,